Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Nós alcançamos os 1000 inscritos e agora estamos a caminho dos 2000, e para isso eu peço para você se inscrever e para você que já é inscrito, compartilhar o vídeo para ajudar a chegar em mais pessoas que podem se interessar pelo meu trabalho aqui. E se você quiser e puder dar uma força extra, os links do Pix e do PayPal estão aí na tela, e graças aos nossos inscritos, nós agora temos uma área de membros onde eu posto todos os vídeos adiantados e os membros no nível guardião do canal vão receber os especiais de Overlord e votar nos futuros especiais. Muito obrigado e sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Overlord, volume 11, capítulo 2, Em Busca da Terra dos Anões, parte 1. Shalltear e Aura se reuniram na beira do lago, perto da aldeia dos Homens-Lagarto, acompanhadas por seus seguidores que foram escolhidos a dedo. Sob o comando de Shalltear haviam 25 mortos-vivos, cada um em torno do nível 80 ou acima, enquanto Aura havia escolhido 30 de suas feras mágicas. Havia 6 noivas vampiras que eram subordinadas de Shalltear, Aura e Ainz, e então havia os 5 Hanzos que Ainz trouxera consigo. Além disso, havia 5 feras mágicas semelhantes a mamutes que levavam as cargas. Essas haviam sido conjuradas com dinheiro de Yggdrasil. Esses animais tinham arreios de carga em ambos os lados e eram comumente utilizados como animais de carga em Yggdrasil. Eles poderiam ser considerados os seres mais fracos do grupo, dado que eram apenas de nível 40. Ainda assim, suas capacidades de transportar carga eram bem impressionantes, e suas resistências ao frio e ao fogo significava que poderiam se mover facilmente através da tundra congelada ou através de crateras cheias de lava borbulhante. A coisa mais importante era que, ao contrário do que as aparências indicavam, eles possuíam incrível mobilidade e a capacidade de operar por longos períodos sem comer nem beber. Ainz ordenou que Cocytus ficasse atrás dele e então chamou Zembero, pedindo que ele se aproximasse. O que deseja de mim, majestade? Zembero veio até diante de Ainz, se afastando de Zariusu e Krush. Ainz lembrava de seus nomes. Ele não pôde deixar de olhar para o pequeno homem-lagarto branco que Krush segurava nos braços. Talvez Krush tivesse conseguido sentir o espírito colecionador de Ainz, mas ela instintivamente agiu agarrando seu filho. Calma, mulher. Não é como se eu fosse roubar o seu filho. Sentindo-se um pouco deprimido, Ainz entregou a Zembero 3 itens. Aceite isso. Este anel elimina a necessidade de dormir, comer ou beber. Este anel garante resistência ao frio e este colar garante a habilidade de usar magia de voo. Eu vou te ensinar como usá-lo mais tarde. É para caso você caia em um penhasco. Muito obrigado, majestade. Esse equipamento era o básico de montanhismo que ele usava durante seus dias em Yggdrasil. Ele iria trocar de equipamento em resposta a qualquer contratempo que eles tivessem na Cordilheira Zerliciana. Desculpe por interromper seus preparativos. Era apenas isso que eu queria lhe entregar. Pode voltar. Zembero assentiu e retornou em silêncio. Cocytus, parece que as crianças são muito curiosas. As crianças dos Homens-Lagarto não fugiram, mas apenas mantiveram distância, olhando para Ainz e os outros com olhos brilhantes. Será que crianças seriam capazes de se adaptar se eu as levasse para uma cidade humana? Não. E se eu fizesse o contrário e trouxesse crianças humanas para cá? Talvez eu pudesse construir um acampamento nas proximidades e levar os filhos dos Homens-Lagarto para lá. Ainz então imaginou uma cena com crianças dos Homens-Lagarto, crianças humanas e crianças goblins, todas brincando juntas. Ele então adicionou Aura e Mari nessa cena e também não faria mal colocar Shalltear no meio. Ele a considerou parte disso porque a viu fazendo preparações ao lado de Aura, mortos-vivos e feras mágicas. Não havia nenhum significado especial por trás disso. É bom imaginar isso. Talvez eu deva sugerir a Albedo ou a Demiurgo um esboço. Se isso desagrada o senhor, posso ordenar para que saiam imediatamente? Não foi isso que eu quis dizer. Não acha que as crianças podem se dar bem mesmo que sejam de raças diferentes? Você não acha que crianças humanas poderiam andar de mãos dadas com crianças dos Homens-Lagarto? Eu não tenho certeza, mas se esta é a vontade de Ainz-sama, então tenho certeza que elas andariam de mãos dadas.
Ah, mas isso não tem nada a ver com a minha vontade ou as minhas ordens. É só uma questão de fazer com que pessoas de raças diferentes trabalhem juntas. Eu acho que não posso fazer essa sugestão devido à minha posição como rei, né? Como rei, todas as ideias de Ainz seriam todas interpretadas como ordens absolutas pelos guardiões. Sendo assim, considerando esse ponto, era bastante assustador. Claro. Então é hora de partirmos. Aura, Shalltear, estão prontas? As duas responderam quase instantaneamente. Sim, tô prontinha. Igualmente, basta o senhor ordenar. Zembero? Sem problemas aqui. Ótimo. Então vamos. Ainz-sama, tenha cuidado. Se qualquer coisa acontecer, eu posso mobilizar minhas tropas a qualquer momento. Cocytus tinha abordado algo importante. Se houvessem jogadores inimigos por perto, as coisas poderiam se transformar em uma batalha de grande escala, e isso exigiria o uso da força militar. No entanto, isso é uma possibilidade, mas iremos mais como uma força de reconhecimento. Se encontrarmos alguém forte, recuaremos depois de coletar informações suficientes, e caso aconteça, estarei ansioso para ver seus feitos no campo de batalha. Entendido. O plano era seguir para o norte e subir as montanhas, depois fazer uso das memórias de Zembero. Os mortos-vivos montados nas feras mágicas e agindo como vanguarda exibiam orgulhosamente a bandeira do reino feiticeiro. Todos os seres inteligentes que viviam perto do lago estavam sob a bandeira de Cocytus. Sendo assim, levantar a bandeira significava que não precisavam temer nenhum ataque. Mesmo assim, isso se aplicava apenas a criaturas inteligentes. Isso não significaria nada para criaturas de baixa inteligência que não sabiam o que ser governado significava, como por exemplo meros animais. Pelo contrário, isso até aumentava as chances de que tais criaturas os atacassem. Ainda assim, não havia monstros nesta floresta que Ainz e seu grupo não pudessem lidar. Shalltear parecia procurar seres tolos a tal ponto, mas não conseguia encontrar nenhum único monstro, e por fim, eles chegaram ao extremo norte do lago. Seus olhos seguiram o curso de um pequeno riacho que alimentava o lago, e à frente deles ficavam os dois picos dentados da Cordilheira Arzeliciana. Sob um céu azul claro e tempo ensolarado, era uma visão bem majestosa, e isso provocou uma emoção fraca dentro do coração de Ainz. Só então, Zembero se aproximou de Ainz e fez uma sugestão. Eu poderia ter permissão para andar na frente do senhor? Acho que olhar à vista pode me dar uma mãozinha na hora de lembrar das coisas. Naturalmente, Ainz não tinha objeções. Tudo bem, vá na liderança, mas não sozinho. Leve um dos meus homens com você. Se algo te atacar, use-o como cobertura e recue. Você é um membro muito valioso dessa expedição. Agradeço profundamente a consideração. Depois de comandar, ou melhor, guiar a fera mágica que ele montava, a criatura obedeceu e começou a se mover. Como Zembero não tinha experiência em montaria, Ainz o colocou em uma das feras mágicas de Aura, que podia ser controlada pela fala e não por técnica. Havia uma grande diferença entre a velocidade nas montanhas e a velocidade enquanto viajavam pela margem do lago. Em outras palavras, eles estavam se movendo muito mais devagar. No início, eles simplesmente estavam seguindo o fluxo para o norte, mas diminuíram a velocidade depois de se desviarem para evitar uma cachoeira. Zembero fez o possível para lembrar-se da rota que havia tomado, mas era muito difícil refazer os passos que ele havia feito apenas uma vez há vários anos atrás, ainda mais enquanto seguia na direção oposta. Além disso, eles estavam em uma elevação muito baixa, de modo que as árvores altas bloqueavam sua linha de visão. Mesmo que a forma do terreno não tivesse mudado, as árvores ainda haviam crescido com o passar do tempo. Zembero continuou em frente enquanto se esforçava para refrescar sua memória. Dentre o grupo, a maioria não precisava de descanso, mas Zembero, o membro mais importante, estava entre as poucas exceções a isso. Sendo assim, eles tinham que fazer diversas pausas antes de continuarem em silêncio. Eventualmente, eles vislumbraram o que pareciam ser monstros ao longe, mas não pareciam querer se aproximar. Talvez o grupo de Ainz fosse muito numeroso, ou talvez os monstros já não estivessem mais com fome. Ainz pensou que capturar um monstro desconhecido para brincar poderia ser divertido, mas decidiu deixar esses planos de lado por agora, afinal seu objetivo era alcançar o reino dos anões. Ainz sabia muito bem que um caçador que perseguisse 2 coelhos não pegaria nenhum. Com uma leve pontada de arrependimento, ele escolheu se apressar em sua jornada atual. Quando o grupo se aproximou da borda da floresta, as árvores gradualmente ficaram mais curtas e o sol começou a cair atrás da montanha. O céu azul estava tingido de vermelho e logo chegou a noite. A silhueta das montanhas com
contra um mar infinito de estrelas só poderia ser descrita como uma visão majestosa. E o conhecimento de que até mesmo essa vista magnífica era apenas uma fração do que este mundo tinha fez Ainz se sentir como se a própria natureza estivesse engolindo seu ser. Ele sentiu suas cavidades nasais pinicando enquanto ele absorvia o ar fresco e perfumado. Mas como era possível que ele sentisse isso? Ou melhor dizendo, por que ele conseguia sentir cheiros apesar de não precisar respirar, mas ainda não conseguia sentir nenhum sabor? Ainz afastou esses pensamentos, dando preferência a apenas curtir o momento, sentindo esse ar que não podia ser encontrado nem em Nazarick nem nos arredores de Erantel. Yggdrasil nunca havia providenciado a possibilidade de experimentar a grandeza da natureza desse jeito. Ainz sentiu uma sensação de tremenda satisfação. Assim como quando ganhou novas experiências quando se aventurava como Momon, seu coração estava cheio de satisfação. Com toda sinceridade, eles poderiam voltar para casa agora mesmo sem jamais encontrar o reino dos anões e mesmo assim ele não se importaria. Não é esse tipo de cenário que os aventureiros deveriam viver? Ainz riu e depois falou com aqueles que estavam mais atrás. Vamos passar a noite aqui. Depois que todos responderam afirmativamente, Shalltear perguntou. Ainsama, devemos então retornar à grande tumba de Nazarick? Na verdade, a coisa mais sensata a se fazer seria fazer uma marcação aqui e então teletransportar todos de volta para um lugar seguro para passar a noite. No entanto, por algum motivo, ele sentia que isso não era o ideal. Não se tratava de méritos ou deméritos da situação, mas de uma questão puramente emocional. Não precisa. Montaremos um acampamento aqui. Mas Ainsama, fazer o senhor acampar em um lugar destes é... Shalltear não terminou sua frase. Um rápido olhar ao redor revelaria apenas rochas e os frios ventos da montanha. Claro, eles não tinham nenhum efeito sobre Ainz que era imune ao frio. Qualquer um sem resistência ao frio ou sem roupas grossas de lã sentiria como se estivesse sendo espetado por agulhas. O ar gélido vinha dos ventos que sopravam entre pilhas de neve e traziam o ar frio pelas encostas das montanhas. Ainz sorriu enquanto seu respeito pela grandeza da natureza se tornava cada vez mais profundo. Em Yggdrasil, havia guildas que exploravam e se aventuravam para transformar o desconhecido em conhecido. Viajavam em jornadas sem fim com esses sentimentos em seus corações. Essas guildas poderiam ser fracas quando se tratava de batalhas entre guildas, mas como poucas, elas se lançavam de forma solitária nos confins desconhecidos do mundo. Naquela época, ele não entendia o que eles estavam pensando, mas agora, depois de descobrir um mundo magnífico como esse, ele começou a entender o que eles estavam buscando. Quando ele tinha sido Momon, o pensamento divertido de deixar tudo para trás e ir viajar pelo mundo tinha aparecido em sua mente. No entanto, Ainsama? Esse chamado o retirou de seu devaneio e logo seus pensamentos foram dispersos. O que foi, Shalltear? Ainsama, perdão por interromper suas contemplações. Está tudo bem, não era nada demais. Mesmo? Ainda bem. Então, sobre o que quer falar? Sim, eu tinha falado sobre acamparmos aqui. Sim. Rogo que aceite minhas mais sinceras desculpas por não preparar uma tenda adequada, apesar de saber que o senhor poderia querer pernoitar por aqui, Ainsama. Caso deseje, posso pegar uma de Nazarick. Tenho permissão para usar o gate? Não será preciso. E não foi você que esqueceu a tenda, mas eu que não coloquei na lista por não ser necessário. Você sabe que o Mari pode fazer um abrigo com magia, não? Shalltear assentiu, indicando que sabia. Bem, então como deve saber, eu também posso fazer um. Eu poderia usar um item mágico como a Casa Secreta Verde, mas acho que seria um pouco apertado para todos os nossos números. Enfim, apenas observe. Ainz procurou por um local adequado. Poderia ser inclinado, mas o importante era que tinha que estar aberto e livre de pedras. Ele então encontrou um lugar quase imediatamente e então Ainz lançou sua magia. Era uma magia de 10º nível. Criar fortaleza. Quando a magia entrou em vigor, uma torre vigorosa apareceu onde antes não havia nada. Era uma torre que tinha mais de 30 metros de altura e irradiava soberba, como se engolisse o céu estrelado. Suas maciças portas duplas pareciam fortes o suficiente para suportar o impacto de ariates. As paredes estavam repletas de incontáveis cravos afiados para impedir que alguém tentasse escalar. 4 estátuas demoníacas adornavam os cantos da parte mais alta da torre e passavam uma sensação de serem pesadas e opressivas, mesmo só olhando para elas. Essa fortificação robusta, semelhante a uma fortaleza, era a encarnação física da palavra imponente. Ainz então falou ao grupo. Vamos.
Enquanto se aproximava, tomando o papel do guia de um grupo, as portas de ferro se abriram. Ainz decidiu esperar até que todos entrassem. Em Yggdrasil, qualquer pessoa da mesma equipe poderia abrir as portas dessa torre com só um toque. Já os demais só poderiam entrar destruindo a porta. Ele se perguntou como as portas neste mundo fariam esse julgamento. Ainz deixou 2 mortos-vivos do lado de fora e ordenou que abrissem as portas depois que elas se fechassem. Eles tentaram, mas as portas permaneceram fechadas. Ainz esperou um pouco mais, mas não havia nenhum sinal de que as portas se abririam. Será que só eu posso abri-las? Aura, vá e toque nas portas. Sim. Com uma resposta afirmativa, Aura tocou as portas experimentalmente, mas elas não pareciam que queriam abrir. Parecia realmente que apenas Ainz poderia abri-las, e isso fez ele mentalmente franzir as sobrancelhas. Esse fogo amigo ativo o tempo todo é um saco. Se outros jogadores existissem nesse mundo, pequenas mudanças como essa poderiam acabar afetando quem não precisava, e na pior das hipóteses, ele poderia acabar matando alguém por acidente. Já faz quase um ano e eu ainda tenho que tomar cuidado quando uso meu poder. Seria trágico se alguém fosse pego por acidente em nossos ataques de efeito em área. Será que eu deveria dizer isso para os nossos membros mais fortes? Mari, especialmente ele. Talvez possam ficar chateados se eu ficar enchendo o saco deles com coisas assim, ainda mais se eles já sabem disso. Talvez seja melhor se eu abordar o tema como se fosse uma observação ou algo assim. Lembrar alguém de alguma coisa de forma sutil era inesperadamente difícil. Era completamente diferente de dar uma bronca. Ainz tornou-se completamente familiarizado com esse fato durante seu tempo no mundo corporativo. Enquanto seu coração ficava pesado, Ainz decidiu terminar seu experimento e abrir o portão para deixar os 2 mortos-vivos do lado de fora entrarem. Ele fechou os portões mais uma vez depois de garantir que todos estavam dentro e então avançou. 2 portas duplas estavam de frente para a entrada e uma passagem se estendia além delas. No final da passagem havia outro conjunto de portas duplas. O caminho estava iluminado por luzes mágicas, então não havia problemas em viajar ao longo dele. No instante em que ele abriu as portas internas, uma luz ofuscante brilhou acima deles. Diante deles havia um corredor redondo. O chão era branco como a neve e o teto bem alto, e uma escada espiral subia do centro da sala e conectava-se aos níveis superiores. Muito bem, passaremos a noite aqui. Qualquer um que precise descansar, fique à vontade. Qualquer um que não, bem, ficar esperando de pé não é agradável, então passem o tempo em seus devidos quartos. Ainz indicou 10 portas usando seus dedos. Aliás, o espaço aqui era expandido, então a fortaleza era maior do lado de dentro do que do lado de fora. Há mais cômodos no 2º e 3º andar. Usem qualquer um que quiserem. Aura, Shalltear e Zembero, vamos fazer uma reunião antes de irem. Eu quero traçar nossa rota futura baseada no que aprendemos hoje. Temos sofás aqui, então vamos conversar neles. Os demais estão dispensados por hoje. Ainz-sama, o que devemos fazer com as empregadas vampiro? Ainz não conseguiu responder imediatamente à pergunta de Aura. Afinal de contas, trazê-las foi ideia de Decrement e ele poderia ter feito tudo perfeitamente bem sem elas. Ainz fez uma breve pausa para pensar e então respondeu: Eu lhes darei ordens mais tarde. Por enquanto, diga que esperem em seus quartos. Sendo assim, ele entregou o problema ao seu futuro eu. Ao chegarem nos sofás, Ainz foi o primeiro a se sentar e logo depois os outros 3 sentaram-se também. Vamos começar fazendo um registro do que fizemos hoje. Aura, faça as honras. Sim, Ainz-sama. Aura abriu um bloco de anotações, segurando-o com uma mão e desenhando um mapa com a outra. Não tá com todos os detalhes que eu queria, mas é mais ou menos assim. Entendo. Obrigado, Aura. Era um mapa bastante grosseiro, mas poderia ser bem útil para a orientação aérea. A seguir, bem, eu sei que está cansado, Zembero, mas gostaria de pedir sua colaboração, mesmo que seja algo que o desagrade. Como assim, majestade? Ainz sorriu para Zembero, que parecia estar nervoso. Em outras palavras, eu gostaria de entrar na sua mente e bisbilhotar as suas memórias. Como é que é? Creio que me expressei de uma forma muito vilanesca. Sem querer me delongar demais, posso controlar as memórias de outras pessoas com magia, e essa mesma magia pode navegar por essas memórias. Sinceramente, é algo que drena muita mana, e eu prefiro não usar se for evitável. Mas depender apenas de vislumbres da sua memória me preocupa bastante nessa viagem. Não vai ter efeitos colaterais, né?
Não se preocupe, um clérigo me ajudou muito no aprimoramento dessa magia. Graças a ele posso me considerar um especialista na área. A menos que eu queira, não haverá nenhum efeito colateral. Na verdade, já testei o procedimento em uma de minhas empregadas e não houve nenhum problema com ela. Está falando da Shizu? Exatamente, Aura. Mas a magia não é tão poderosa assim. Se a pessoa quase esqueceu de um acontecimento, eu só vou obter alguns detalhes grosseiros. Há também outras coisas que complicam o uso da magia. Por exemplo, as memórias podem não residir dentro do cérebro, mas acessadas a partir de uma fonte mais primordial. Ainz deixou seus ombros caírem quando percebeu que tinha começado a sair do assunto. Bem, é algo desse tipo. Enfim, eu gostaria de investigar suas memórias. Ah, sei, mas nunca se sabe, né? Só pra garantir mesmo, eu vou ficar bem? Imagino como deve se sentir, mas não se preocupe, Zenbeiro. Eu não vou alterar suas memórias nem nada do tipo. Juro pelo meu nome. Tá bom, então. E eu faço o quê? Apenas sente-se e relaxe. Não vai doer. Só preciso confirmar alguns detalhes com você antes de usar a magia. Coisas como quantos meses e anos atrás isso aconteceu, onde essas memórias aconteceram e etc. Depois de ouvir as explicações de Zenbeiro, Ainz conjurou a magia. Tendo lançado essa magia muitas vezes antes, Ainz tinha a confiança de um especialista, mas ainda assim usá-la era extremamente difícil. Como qualquer mudança na memória permaneceria para sempre, manipulá-las incorretamente poderia levar a uma situação irrecuperável. Era como tentar formatar um computador sem fazer backup dos dados antes. Nesse mundo, essa magia poderia muito bem ganhar o título de magia da lobotomia. Além de requerer concentração, a magia gastava grandes quantidades de mana enquanto estava ativa, e isso era o que mais dificultava o seu uso. Ainz podia sentir sua mana sendo drenada em torrentes enquanto brevemente navegava as memórias de Zenbeiro. O plano original de Ainz era encontrar as memórias desejadas e em seguida ficar vendo outras coisas do passado de Zenbeiro. No entanto, ele estimou que sua mana iria secar antes disso. Outro grande problema dessa magia era que mesmo que ele quisesse esperar até o dia seguinte para recuperar sua mana e usá-la novamente, ele teria de navegar por todas as memórias desde o começo. Somando todos esses problemas, outras magias seriam bem mais eficazes na coleta de informações. Depois de resmungar mentalmente, ele viu o que parecia ser uma montanha. Assim que encontrou a memória que procurava, sua mana já estava quase esgotada. Examinar memórias antigas é muito complicado. As recentes são tão mais fáceis. Como já esperava, as lembranças estavam nebulosas. Ele viu o rosto dos anões, mas todos se pareciam iguais. Ele não sabia se isso era culpa da mente de Zenbeiro, mas o fato é que ele os via como de feições iguais. Eram simplesmente faces barbadas que gritavam rudemente enquanto bebiam cerveja. Que droga, deu tão certo no clérigo, até na Shizu deu certo, mas ainda sinto que me falta habilidade. Não posso me dar ao luxo de ficar brincando com memórias tão preciosas. Aquele clérigo não ajudou. Eu queria continuar experimentando, mas agora ele mal consegue falar. Bem, reescrever memórias funciona se eu só me limitar aos últimos anos. Preciso realizar um experimento sobre o que acontece se eu limpar todas as memórias de uma pessoa. Talvez eu deva selecionar algumas pessoas condenadas à morte em Erantel e usá-las para experimentos. Com tais pensamentos, Ainz então terminou sua magia. Como está se sentindo, Zenbeiro? Algum desconforto? Não, só é um pouco estranho. Ainz sorriu e então respondeu. Eu apenas dei uma olhada em suas memórias. Seria inusitado se estivesse sofrendo algum efeito colateral, dado que eu não fiz mudança alguma. Provavelmente é um efeito placebo de algum tipo. Creio que desaparecerá em breve. Zenbeiro chacoalhou a cabeça com força. Ainz não lhe deu atenção, apenas olhando atentamente para o mapa. Mesmo depois de ver as memórias de Zenbeiro, ele ainda não entendia bem. Não havia nenhuma característica distintiva. E como ele faria para confirmar sua posição no cenário ambíguo das montanhas? Além disso, as lembranças de se esconder de monstros estavam muito mais vivas do que as demais. O fato era que mesmo que sua mana fosse recuperada até amanhã, ele não obteria informações que valessem o gasto. Por enquanto, vamos nos ater ao plano e ter o Zenbeiro nos guiando para o norte. Infelizmente, eu não vi nada útil em suas memórias. Não era como se Ainz tivesse ideias melhores depois disso. Despachar tropas só serviria para o propósito de massacrar os monstros que aparecessem em seu caminho. Então, estão todos dispensados. Descansem. Parece que ninguém precisa descansar além do Zenbeiro, mas preparem-se para amanhã, então.
Enquanto observava seu mestre retornar ao quarto, Aura se virou para Shalltear, que estava sentada ao lado dela. Tem um quarto à esquerda e um quarto à direita do Ainsama. Qual você quer? Aura tinha um item mágico que lhe permitia ficar sem dormir, e Shalltear era uma morta-viva. Estritamente falando, nenhuma delas precisava descansar. No entanto, seria rude não usar os quartos que foram fornecidos para elas, e seria ruim para a segurança se elas estivessem muito longe de seu mestre. Bem, eu creio que qualquer lado dá na mesma, não acha? É, verdade. Mas ei, o que você tá fazendo aí? Aura olhou para Shalltear depois de ouvir sua resposta distraída. Foi só então que ela percebeu que Shalltear estava escrevendo algo em um bloco de anotações. A Ainsama disse aquilo então. Cheque. Ah, eu estou tomando notas, claro. Eu não quero esquecer sequer uma palavra do Ainsama. Ah, isso parece bem trabalhoso vindo de você. Deixa eu dar uma olhadinha. Aura fez um esforço para espiar e viu que o bloco de anotações estava coberto por um denso roteiro, com quase nenhum espaço em branco entre as letras. Depois de uma rápida olhada, ela descobriu que Shalltear havia gravado as palavras de seu mestre detalhadamente, assim como as ações que ele havia tomado. Isso é... Como eu posso dizer? Faz sentido preservar o que o Ainsama diz para a posteridade, mas duvido que você está escrevendo para isso. Aura pensou. Shalltear deveria ter registrado os pontos-chave da sabedoria de seu mestre e depois refletido a respeito. Porém, o modo como ela estava fazendo estava começando a deixá-la desconfortável. Sabe como é, Shalltear? Isso que você tá fazendo é uma boa ideia, mas você deveria registrar apenas o mais importante, não acha? Shalltear olhou para Aura com uma expressão perplexa no rosto. Não me diga que você só percebeu isso agora. Anotar cada palavra pode parecer que você fez um bom trabalho, mas o certo é pegar só o mais importante e usar isso para aprender como lidar com situações semelhantes no futuro. Você consegue fazer isso com esse rabisco todo que você fez? Ah, bem, eu acho que sim. Acha, é? Então tá bom. Quando for pro seu quarto, tenta ler isso aí pra ver se você entende mesmo. Tente pensar no que o Ainsama tinha em mente e depois se coloque no lugar dele e imagine o que faria. E vai dar certo? Depois de responder Shalltear, Aura de repente se perguntou o porquê estar dizendo esse tipo de coisa para Shalltear. E então, por algum motivo, ela sentiu que orientá-la dessa maneira era muito natural. Ah, por alguma razão eu sinto que tenho uma irmãzinha retardada agora. Pode ser um pouco desrespeitoso, mas será que a Buku Buku Chagama-sama se sentia assim?